Você já se ajoelhou com lágrimas nos olhos, clamou com toda a sua fé, abriu seu coração diante de Deus, mas sentiu apenas silêncio como resposta? Aquela promessa que parece nunca se cumprir, aquela cura que você tanto espera, aquela situação que não muda? Se você já se perguntou, por que Deus não responde minhas orações? Saiba que você não está sozinho. Hoje vamos descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre o silêncio de Deus. A palavra de Deus nos revela várias razões pelas quais nossas orações podem parecer sem resposta. Nesse vídeo, vamos examinar 3 das principais razões que podem estar por trás do silêncio do Senhor. A primeira razão é a falta de perdão. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus nos ensina o seguinte: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O perdão não é opcional na vida cristã. Quando guardamos ressentimento, criamos uma barreira espiritual que bloqueia o fluxo da graça de Deus em nossa vida. Imagine suas orações como água correndo por um cano. O ressentimento é como um entupimento que impede essa água de fluir livremente. Deus quer responder, mas primeiro precisamos desobstruir o canal através do perdão. Pergunte a si mesmo: existe alguém que eu preciso perdoar hoje? Talvez a resposta que você busca esteja começando exatamente aqui. Antes de seguir, gostaria de pedir para que subscreva-se no canal, clique no sininho e selecione a opção Todas, para que seja notificado sempre que houver um vídeo novo. A segunda razão são as motivações erradas. Tiago capítulo 4, versículo 3, nos alerta o seguinte: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Muitas vezes nossas orações são sinceras, mas nossas motivações podem estar desalinhadas com o coração de Deus. Queremos a bênção para nosso conforto, status ou para provar algo aos outros. Deus não é um gênio da lâmpada que existe para realizar nossos desejos. Ele é um Pai amoroso que sabe o que realmente precisamos. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não ou espere para um pedido que não nos levaria ao melhor caminho. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Quando alinhamos nossas motivações com os propósitos de Deus, nossas orações ganham novo poder. E por fim, a terceira razão é a diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo. Eclesiastes 3, 1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Sua perspectiva é eterna, enquanto nós pensamos no imediato. O que parece demora para nós pode ser apenas o tempo necessário para que todas as peças se encaixem perfeitamente no plano divino. Salmo 66, 18 diz: Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Às vezes, Deus está permitindo um período de preparação em nossa vida. Ele está moldando nosso caráter antes de entregar a resposta. Como um oleiro que trabalha o barro antes de transformá-lo em uma peça valiosa, Deus frequentemente trabalha em nós antes de trabalhar para nós. A demora não é negligência, é preparação. O fruto que amadurece lentamente é mais doce. A resposta que chega no tempo certo de Deus é mais perfeita do que aquela que viria prematuramente. Vejamos o exemplo da vida de José do Egito. A Bíblia está repleta de pessoas que esperaram muito tempo pelas respostas de Deus. José tinha sonhos proféticos desde jovem. Deus havia mostrado que ele seria um líder, que sua família se curvaria diante dele. Mas o caminho até lá foi completamente diferente do que ele poderia imaginar. Invejado pelos próprios irmãos, José foi vendido como escravo. Depois, mesmo sendo fiel, foi falsamente acusado e jogado na prisão. Ano após ano se passava. E onde estava a resposta de Deus? Onde estavam os sonhos profetizados?
Durante 13 longos anos, José poderia ter pensado que Deus havia se esquecido dele. Suas orações por libertação pareciam bater em um teto de bronze. Mas nos bastidores, Deus estava orquestrando cada detalhe. Quando finalmente chegou o momento, em questão de horas, José saiu da prisão diretamente para o palácio. De prisioneiro a governador do Egito em um único dia. E não apenas isso. Deus usou José nessa posição para salvar toda a sua família e o povo do Egito de uma terrível fome. Mais tarde, José pôde dizer aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50 e 20. O que parecia silêncio divino era, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores para uma resposta muito maior do que José jamais poderia ter pedido. Tudo isso diz-nos que quando Deus parece silencioso, não significa que ele esteja ausente. O silêncio de Deus não é rejeição, é direção. Não é abandono, é preparação. Lembrarmos o que Deus diz em Isaías 55, versículo 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Continue orando, continue confiando, continue buscando. Quando parece que Deus está em silêncio, frequentemente é quando Ele está trabalhando mais profundamente em sua vida e circunstâncias. Lembre-se, uma oração aparentemente sem resposta não significa uma oração não ouvida. Deus sempre ouve, e a resposta, quando vier no tempo perfeito dele, será infinitamente melhor do que você imaginou. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também está aguardando uma resposta de Deus. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos nessa jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo que fortalecerá sua fé e o ajudará a entender melhor os caminhos de Deus. Deixe nos comentários: qual oração você está esperando que Deus responda? Lembre-se, o aparente silêncio de Deus não é o fim da história. Muitas vezes, é apenas o começo de algo extraordinário que Ele está preparando para a sua vida.